Nesse vídeo eu vou trazer um exemplo na prática do que eu sempre falo aqui na teoria, sobre como a nossa sociedade está infantilizada, vitimista, o que significa que todo mundo leva tudo pro pessoal, só pensa em si mesmo e fica putinho quando as suas expectativas não são correspondidas. Vamos falar hoje aqui do glorioso homem que acionou o Procon porque pagou o serviço do Tinder que promete aumentar a visibilidade do perfil e depois de 4 anos ninguém quis namorar com ele. Os vídeos de Pitaco são vídeos extras em que a gente fala sobre burnout, sobre como tratar o burnout, sobre como lidar com o julgamento das pessoas, tudo que a gente fala nos vídeos de domingo, só que comentando mais informalmente notícias e coisas que eu vejo no meu dia a dia e que eu acho relevante para a nossa conversa aqui. Eu vivi um maravilhoso tempo na década de 80 em que tinha o namoro na TV. Tinha o palco onde tinha um microfone de chão e o Silvio Santos, e na frente, assim como se fosse na primeira fila, tinham algumas moças que estavam à procura de um namorado. Cada candidato a ser namorado delas entrava no palco, falava ao microfone seu nome, a idade, no que ele trabalhava, sei lá mais o que, e baseadas nisso, as moças, uma a uma, diziam se estavam interessadas nele ou não. Sim, era dizer na cara do moço que ele não agradou. Quer namorar com ele? Não quer namorar com ele? E olha só que interessante, nenhum desses caras nunca pulou do palco para bater em nenhuma das meninas. Nenhum desses caras nunca esperou uma moça lá fora para cometer feminicídio por ter sido rejeitado em rede nacional. Ninguém nunca processou o Silvio Santos por não ter arrumado namorado no programa. Agora, corta pro fim da década de 2010, quando eu tava no Tinder. Ali eu já notei que a coisa do ressentimento estava bem acentuada. Exemplo. Teve um site de relacionamento que eu entrei em vários na época, até para eu entender qual eu achava legal, com qual eu me identificava mais, gostava mais da dinâmica e tal. Mas tinha um dos sites em que eu estive que você podia ver quem tinha entrado no seu perfil. Então, mesmo se a pessoa não deixasse mensagem, você ficava sabendo. Mas, gente, é tipo compartilhados lá do Instagram. Eu sinceramente não entendo quem fica vendo todos os compartilhamentos. Eu nunca vejo. Eu acho um desperdício de tempo, mas enfim, quem vê tá atrás de validação. Como eu sempre falo aqui, de quem não conhece o próprio valor, e citei a moça da lancheira aqui neste vídeo que eu fiz sobre os haters. Bom, aí um dia eu tava lá olhando os perfis dos mocinhos, eu não sabia que dava pra ver quem tinha entrado, mas sinceramente eu acho que não teria feito diferença nenhuma eu saber, e eu entrei num perfil de um homem lá, que eu entrei e falei, ai não, achei horroroso, saí. Ora, se eu não me interessei, correto? E o cara começou a me mandar umas mensagens assim, você tá pensando o quê, minha filha? Tá pensando que você é melhor do que eu? Eu também olhei as suas fotos e achei você feia. Vamos usar o truque aqui, que no mesmo vídeo aqui dos haters eu falei que aprendi com o psicólogo Marcos Lacerda. E vamos ler essa mensagem em voz alta. Tá pensando o que, minha filha? Que você é melhor do que eu? Eu também achei você feia. Agora com voz infantil. Tá pensando o que, minha filha? Que você é melhor do que eu? Eu também achei você feia. Só faltou falar sua feia, boba, cocô, xixi-pum. Gente, não dava pra ser mais infantil. O que aconteceu com os caras que tomavam um não na cara com dignidade na TV em rede nacional? Todo mundo assistindo, com esses caras que hoje são capazes até de matar uma moça que não queira continuar namorando com eles. Resposta. As redes sociais. Sabe por quê? Porque um cara ressentido em 1980, no máximo ele ia fazer uma amizade com mais 3 caras ressentidos que ele ia conhecer, sei lá, num bar, quando todos estivessem afogando as mágoas de terem sido rejeitados, e aí eles sairiam juntos para falar mal das mulheres, e no máximo iam fazer uma camiseta, né, com um tema. Com o avanço da internet, começaram a surgir os fóruns e depois as redes sociais, é muito mais fácil você encontrar outras pessoas que tenham uma visão distorcida, assim como a sua, a respeito de qualquer item, assunto ou acontecimento. E aí, ao invés de você olhar em volta e achar que aquele grupo em que você está fazendo parte com uma camiseta, mulheres são interesseiras,
é uma coisa que está te levando para um buraco de angústia e começar a pensar talvez o que você poderia mudar na sua vida ou o que você poderia fazer para se colocar de outra forma e ter um resultado que te deixe mais alegre, né? Até porque antigamente a gente conversava, a gente trocava ideia, a gente procurava um parente mais experiente, um professor, um médico, um amigo em que a gente confiasse. A gente hoje entra num grupo virtual em que a nossa amargura, o nosso ressentimento e a nossa revolta é sempre muito valorizada. Um ressentido conversando com um ressentido, você pode ter certeza que no fim da conversa os dois estão muito mais amargurados do que no início. E aí o cara vira o quê? Red pill. Ou você acha que a maioria dos caras tem medo de se envolver e levar um pé na bunda? Por quê? Porque eles foram machucados e não conseguem lidar com isso. Não tem estofo emocional para lidar com um trauma de uma rejeição a ponto de continuar colocando a vida em movimento. O cara se fecha, o cara se revolta, ele se ressente. Ele quer machucar outras pessoas como vingança. Bem feito que tá sofrendo, me fez sofrer também. Você acha que a maioria das mulheres fala que os homens não querem compromisso? Por quê? Porque elas estão machucadas. Quando a gente está machucado, a gente não se entrega, a gente se defende. E quem é emocionalmente indisponível atrai quem não quer compromisso. E as crenças dos dois vão sendo reforçadas de que esse é o único comportamento viável para se defender de outras possíveis pessoas que possam nos tratar mal, nos fazer mal, nos machucar, nos rejeitar. Nós estamos vivendo o tempo na história em que a gente se sente mais impotente diante da vida do que em qualquer outro momento da humanidade. A grande maioria das pessoas realmente acredita que dinheiro é tudo o que importa e que o dinheiro é a principal arma para que a gente não seja rejeitado e machucado. E nenhum de nós aqui pode criticar quem pensa assim. Porque ter tido um burnout é um carimbo na nossa testa dizendo que a gente estava vivendo para ter a aprovação dos outros. Tanto que a gente tentou aguentar firme numa situação que estava nos matando. Por quê? Porque a gente não queria decepcionar, porque a gente não queria ser criticado, porque a gente não queria que pensassem mal da gente. E quem de nós não se abre para entender a própria responsabilidade sobre o que aconteceu na nossa vida, fica por aí falando que o capitalismo é o culpado do burnout e enquanto não mudar o sistema de trabalho, nada poderá ser feito para nós, o nosso destino é sofrer. Gente dependendo das decisões externas para resolver problemas internos, sem entender que existem as duas coisas somadas em cada um de nós. E que a gente tem sim que lutar por melhores condições de trabalho, mas que nada vai adiantar se dentro de nós as coisas não mudarem. Vídeo de domingo que vem eu vou falar sobre a escala 6x1. Sim, sou a favor, mas eu acho que o buraco é mais embaixo. E aí você vai entender melhor esse ponto que eu tô falando aqui. Se a gente não quebra essas crenças que a gente tem desde cedo, de tanto ouvir que a gente nasceu para morrer de trabalhar, que a vida é pagar boleto, que tudo que nos resta é tomar um remédio no psiquiatra e voltar para a mesma empresa e ficar tentando aguentar firme, a gente não acredita que possa ser possível fazer um caminho diferente do caminho que o nosso pai fez, que a nossa mãe fez, que os nossos avós fizeram, nossos tios, nossos amigos, etc. Num paralelo com os relacionamentos, isso é o equivalente a uma pessoa que se machucou depois de uma rejeição ou de um abandono e começou a falar: nunca mais me apaixono por ninguém, porque homem não presta, porque mulher é tudo interesseira. E aí, ao invés de procurar conteúdos que ensinem que a gente tem responsabilidade pelas escolhas que nós fazemos, incluindo a dos empregos, que existem perspectivas, mas que talvez a gente não esteja vendo, a gente fica lá falando que a culpa do burnout é das empresas e que enquanto o sistema capitalista não cair, não há nada que a gente possa fazer pela nossa vida, porque a vida de adulto é triste e cruel. Ao invés de tentar entender por que a gente está atraindo outras pessoas emocionalmente indisponíveis e o que a gente precisa curar de trauma e ferida em nós para a gente conseguir se colocar numa posição de entrega e vulnerável para finalmente ter um relacionamento estável e maduro, a gente fica pintando a unha de clarinho por 5 anos esperando ser pedido em casamento por um cara que obviamente não quer casar com você, ou vira red pill. Isso é trauma e isso é infantilidade.
e também vitimismo. É se achar um alecrim dourado que sofre na mão dos malvados do mundo, um ser incompreendido, porém impotente diante de tanta vilania das pessoas que não nos ajudam e não nos entendem, que todo mundo é tóxico. Tem uma piada antiga que o cara vai no consultório médico falando: ai doutor, eu tô com dor em todo o corpo. E aí o médico falava: então põe o dedo, me mostra todas as partes do seu corpo em que você está sentindo dor. E aí ele falava: ai, aqui tá doendo, aqui tá doendo, aqui tá doendo, aqui tá doendo, aqui tá doendo. Todo lugar que ele punha o dedo estava doendo. E aí o médico descobre que na verdade o cara estava com o dedo quebrado. É mais ou menos isso. Se você se considera um alecrim dourado, sem defeitos, que nunca fez nada de errado, que sempre se esforçou, que sempre ralou, que sempre foi ótimo e maravilhoso, e todo relacionamento te machuca, você vai falar que todo homem ou toda mulher causa dor. E todo emprego é tóxico, você vai falar que a culpa é das empresas, porque você faz o seu melhor e não é reconhecido. Então o nosso amigo do Tinder, incapaz de entender que talvez ele possa ter que mudar algo nele, na abordagem dele, na expectativa dele, achou por bem declarar que o problema não é dele. E sem poder processar cada mulher que o rejeitou, afinal de contas é o Tinder, ele achou por bem processar o aplicativo. E agora, se não ficou claro para você o que eu venho querendo dizer com burnoutado é tudo infantil e vitimista, lembrando que nunca é uma crítica, porque eu fiz exatamente igual, eu não sei o que pode te fazer entender, porque quem se recusa a fazer o trabalho duro que é sair de um burnout é quem quer processar a empresa esperando com isso parar de sentir dor. Não faz sentido. Até o próximo.